Nesse vídeo, nós vamos resolver a atividade 1, que está na página 24 da situação de aprendizagem 3 do seu caderno de atividades. Pare um pouco o vídeo, pause aí, vai lá, pega o seu caderno de atividades, abra nessa página, leia o enunciado, para que você compreenda o que nós vamos fazer aqui, tá certo? Então nós vamos resolver. Aqui você tem uma tabela. Você tem nessa tabela 6 situações de relacionamento entre grandeza. Essa tabela ela tem 3 colunas. A primeira coluna fala sobre situações cotidianas. Na segunda coluna você vai fazer o cálculo de uma razão. E a terceira coluna você vai ter que expressar a relação entre as grandezas. A não ser a primeira situação, que já está completa, nós vamos entendê-la, porque ela é muito importante. As demais estão incompletas, ou seja, na segunda está faltando o cálculo da razão, na terceira a relação entre as grandezas, na quarta situação você vai ter que fazer o cálculo da razão e vai ter que escrever o relacionamento entre as grandezas, na quinta você vai ter que criar uma situação, porque você já tem o cálculo da razão e o relacionamento entre as grandezas, e na última você vai ter que criar uma situação e fazer o cálculo da razão, tá certo? Então vamos começar. Marcos percorreu 12 quilômetros em 2 horas. E a razão 12 dividido por 2, que é igual a 6. Lembre-se que nós já fizemos isso num vídeo anterior. Como é que eu calculo uma razão? A razão é uma comparação que se realiza por meio de uma divisão. Então a razão entre 12 e 2 é 12 dividido por 2. Por isso que ali você está enxergando 12 dividido por 2, que dá 6, tá certo? E da onde que saíram esses números? Das medidas das grandezas informadas na situação. Então Marcos percorreu 12 quilômetros, então 12. Em 2 horas. Então ali você está enxergando a razão entre 12 e 2. É importante aqui a ordem que os números aparecem na situação. Tá? Como 12 apareceu primeiro, então 12 está sendo dividido por 2. Uma outra coisa, essa é uma razão que você já estudou lá no 7º ano, que tem um nome especial. Qual o nome dessa razão? Está lembrado? É velocidade média, que é justamente o quê? É a razão entre a distância e o tempo. Então, todas as vezes que eu divido a distância, a medida de uma distância percorrida, pelo tempo que se gastou para percorrê-la, você tem o que nós chamamos de velocidade média. E é isso que está sendo feito ali em cima. Então, distância, 12 quilômetros, tempo, 2 horas. 12 dividido por 2 dá 6, então você tem 6 quilômetros por hora. Então, a relação entre as grandezas, quilômetros por hora. Cuidado! A grandeza aqui não é quilômetro nem hora, não se engane. Quilômetro é unidade de medida de distância e hora é unidade de medida de tempo. As grandezas são distância e tempo, tá certo? Então aqui eles colocaram quilômetros por hora, mas são as unidades de medida das grandezas. Então a velocidade a gente expressa em quê? Em quilômetros por hora, tudo bem? Então a velocidade média, grandeza distância, dividido pela grandeza tempo. Então agora vamos para o item B. Aqui no item B você tem a seguinte situação. Para realizar uma viagem de 250 km, um veículo gasta 50 litros de etanol. Então você tem quais grandezas? Grandeza distância, 250 km, e a grandeza quantidade de combustível. Então aqui é uma razão entre a grandeza distância. Então aqui é o item B. Aqui você tem uma razão entre a grandeza distância e a grandeza quantidade de combustível. Deixa eu puxar um pouco mais aqui, certo? Então, a grandeza distância, qual é a medida dela? 250 quilômetros.
E quanto que foi gasto de combustível? 50 litros de combustível. Então essa é a razão, 250 dividido por 50. Tá? 250 dividido por 50, você pode dividir em cima e embaixo por 10. Então você vai ter 25 dividido por 5, que vai dar exatamente 5 quilômetros por litro. E o que essa razão significa? Significa que nessa viagem o veículo gastou 1 litro a cada 5 quilômetros, certo? Cada 5 quilômetros que ele andou, ele gastou 1 litro de combustível. Vamos para o item C. Item C. O potente aparelho de som de Júlia consome 7.500 watts ou 7,5 kW em 3 horas de uso. Nós vamos ter que calcular a razão e depois escrever o relacionamento entre as grandezas. 7.500 watts pode ser escrito como 7,5 kW. Por quê? 7,5 kW, esse K é o símbolo de quilo. E 1 quilo é igual a 1.000. Certo? O K, o quilo, significa 1.000. Então isso é a mesma coisa que 7,5 vezes o K, que é 1.000 watts. 7,5 vezes 1.000, você pode fazer na sua casa, vai dar 7.500 watts. Tá certo? Então nós vamos usar o 7,5 em vez do 7.500. É a mesma coisa. Tá? Ninguém está dizendo aqui que 7,5 watts é igual a 7.500 watts. Não confunda. Aqui nós escrevemos 7,5 quilowatts. 7,5 quilowatts é igual a 7.500 watts. Watts aqui, ou quilowatts, é a unidade de medida de consumo de energia do aparelho. Tá certo? Então a razão aqui é entre a quantidade de energia consumida pelo aparelho e o tempo que ele ficou ligado. Tá? Então a razão é entre o consumo de energia e o tempo que o aparelho ficou ligado. Essa é a razão. Tá? Consumo de energia 7,5 kW e o tempo 3 horas. Tá? 7,5 dividido por 3 vai dar 2,5 kW por hora. Essa é a razão. 7,5 dividido por 3 dá 2,5 kW por hora. Tá? Então o relacionamento entre grandezas fica kilowatts por hora. Isso significa kilowatt por hora. Ou seja, é o consumo de energia pelo tempo. Ok? Vamos para o item D. Item D. Ao assistir a vídeos nas redes sociais, são consumidos dados móveis do plano de internet de Marcos. 40 megabytes a cada 10 minutos. Aqui eu vou fazer umas correções no texto. Esse 12 aqui não existe, né? Foi digitado errado aí, tá? Corrija aí na sua apostila. E aqui depois de Marcos tem uma vírgula, né? Coloque uma vírgula aí. 40 megabytes a cada 10 minutos. Então aqui você tem a razão entre quais grandezas? Consumo de dados em megabytes, né? Unidade de medida. E a grandeza tempo. Então aqui você tem a razão entre consumo de dados e a grandeza tempo. Então isso vai ser igual a 40 megabytes por a cada 10 minutos. Isso vai ser igual 40 dividido por 10, 4 megabytes por minuto, a cada 1 minuto. Tá? Então, a razão aqui,
40 dividido por 10 dá 4. Preenchemos esse campo. Agora vamos fazer o relacionamento entre as grandezas. Megabyte por minuto. Então, megabyte por minuto. Vamos para o item E. Aqui no item E você já tem a razão montada e o relacionamento entre as grandezas. O que você vai ter que fazer? Terminar o cálculo dessa razão e montar, escrever uma situação, ok? Então aqui você tem 600 litros a cada 4 horas. Essa é a razão. Razão entre 600 litros e 4 horas. Então 600 dividido por 4, você vai ter que fazer 600 dividido por 4. Vou fazer ali em cima. 600 dividido por 4. 1 vezes 4 dá 4, sobra 2. Aqui dá 5, sobra nada. Então dá 150 litros a cada hora. Essa é a razão. Tá? E agora nós vamos escrever uma situação. Como esse espaço aqui é pequeno, nós vamos escrever aqui embaixo. Tá? Então, você pode criar uma situação aí da sua cabeça. Por exemplo, em minha casa, uma torneira ficou aberta por 4 horas e vazou 600 litros de água no quintal. Essa é uma situação, ou seja, quanto que vazou por hora? 150 litros por hora. Tá? Item F. Aqui no item F, nós vamos ter que preencher as 2 primeiras colunas. Tá? Então você tem aqui qual é a razão entre habitantes por quilômetros quadrados. Essa é uma razão especial também. Ela é chamada de densidade demográfica. Ou seja, é quando eu faço, vamos escrever aqui embaixo, densidade demográfica. Ou seja, nós temos quantidade de habitantes vamos escrever população é melhor, ocupa menos espaço. População de uma região dividido pela área população de uma região dividido pela sua área. Tá? Então, se você vai calcular a densidade demográfica de um país, você vai pegar a população desse país dividido pela área desse país. Se for uma densidade, se você for calcular a densidade demográfica de uma cidade, população de uma cidade dividido pela área dessa cidade. Densidade demográfica de um bairro, população de um bairro dividido pela área desse bairro, certo? Então aqui nós vamos criar uma situação que pode ser o bairro em que moro, ficou muito junto aqui, em que moro, tem 600 habitantes numa área de 3 quilômetros quadrados, certo? Essa é uma possível situação. Você pode criar outra aí da sua cabeça, tá? Agora vamos calcular a razão. Qual é a razão? Então eu vou pegar a densidade e a população. Qual a população? 600 habitantes. 600 habitantes por, ou dividido, pela área da região. 3 quilômetros quadrados. 600 dividido por 3 dá 200. Então,
a densidade demográfica é 200 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então não se esqueça, essa é uma razão que tem um nome especial. Todas as vezes que eu pego habitantes por quilômetro quadrado, eu estou calculando que razão? População dividido pela área de uma região. Tá? E essa razão, essa divisão especial, ela recebe um nome, densidade demográfica, que você, se não viu, vai se deparar ainda com ela na disciplina de geografia.